com notícia agora. E quem traz é Kátia D'Angelo. O que está acontecendo neste momento, Kátia? Ananias, enquanto a gente está aqui agora, lá no Sesc Cajuína, está acontecendo aí o lançamento, né, noite de assinaturas, do livro Ícone do Diálogo, que é de Carlos Máximo de Carvalho Barros e Francisco das Chagas Viana, Chico Viana, nosso colega jornalista, que é sobre a trajetória de vida e sobre o trabalho, sobre essa característica aí do ex-presidente da Assembleia, Temístocles Filho, uma solenidade muito prestigiada, né? Tem aí umas Você imagens. vê aí nas imagens, olha, Temístocles com os deputados Severo Lálio e Wilson Brandão. Noite de lançamento de livro. Muita gente por lá, secretários, deputados, vereadores, né? Aí, assim, o livro trata exatamente dessa questão, dessa característica do ex-presidente, de ser aí o conciliador, né? De estar entre todos os nichos da política e conseguir fazer essa união, vamos dizer assim, né? Aparar arestas e ser articulador, né? Foi essa articulação, por exemplo, que proporcionou aí a virada que a gente tem hoje em Teresina, né? Que saiu um grupo do PSDB, que já comandava a capital por muitos anos, e elegeu o doutor Pessoa, né? Ele apostou. Também foi um grande articulador enquanto foi presidente da Assembleia e acompanhou os governos, né? Do governo Wellington Dias, governo Wilson Martins. Então, aí a solenidade está sendo bastante prestigiada, tem autógrafos e aí os registros. Muito bacana a iniciativa de lançar um livro sobre a história política recente do Piauí. A propósito, eu sempre falei, eu fui uma das pessoas que sempre defendi que alguém que fosse bastante conhecedor da história política realmente pudesse fazer essa coletânea e transformar em um livro. E eu ouso dizer aqui, e ele não está aqui, que poucas pessoas no Piauí sabem tão profundamente da história política para poder torná-la um livro, torná-la um documentário físico, para que a gente possa passar para as próximas gerações, do que nós temos aqui de reserva, de reserva moral e intelectual, o jornalista Amadeu Campos, que ele te dá até datas, não desmerecendo os outros colegas, mas o Amadeu, se você sentar com ele te faz um puxado do histórico de 20 anos atrás, falando fatos, dados, o que fulano falou, o que aconteceu naquele ano, sempre trazendo fatos históricos, falando da política. Outra pessoa que também é muito entendedor, gente, é o ex-senador João Vicente Claudino. Ele é bastante entendedor. E tanto que as análises dele iam para o jogo do poder, e ele mandava tudo muito bem detalhado. E é bastante louvável a iniciativa. Ananias, assim, acho importante essa homenagem, esse contar em vida, não é? A gente teve aí nomes como Alberto Silva, outras expoentes da política que conheciam a política, que deixaram um legado, mas que não viram homenagens assim acontecer. Então, eu acho importante isso, né? O fato do homenageado estar vivo e poder presenciar ali o que está se fazendo sobre a sua obra. Bacana. João Temístocles Filho, presidente da Assembleia por 8 mandatos, se eu não me engano. 16 anos. 16 anos, 8 mandatos. Agora vice-governador do estado do Piauí. Uma trajetória política bastante extensa, reconhecida em vida, como trouxe a Kátia D'Angelo. Você conhece bem Temístocles. Diga para ele aí, diga para a gente aqui a questão política, as características pessoais do agora vice-governador. Primeiro, eu queria fazer um registro aqui, que embora fosse uma outra linha, a gente tem um cara que praticamente foi um pioneiro nessa área no Piauí, que foi o José Lopes dos Santos, né? Ele fazia livros, na verdade, mais memoriais do que livros, do que narrativos. Mas o Temístocles, eu acho que desde que eu comecei a fazer o jornalismo político em 92, 94. Desde que eu entrei na política, ele nunca deixou de ser protagonista. Nunca deixou de ser protagonista. E o melhor,
ele é um protagonista que se comporta como um figurante. Você chega para o Temístocles lá, ele está lá caladinho, ninguém vê nada, pensando que ele não está fazendo nada. Quando você vê, ele já fechou todo o sistema de uma ligação ou de uma eleição. Eu já vi eleição, vou só citar os exemplos, ali o mais prático que a gente tem. Teve eleição na Assembleia, que quando o pessoal ia discutir a chapa, eles já tinham fechado todas as assinaturas. Sim. Ou às vezes tinham 29, tinham 28, eles já tinham o número necessário para ser eleito. Então, para você ver, ele sempre foi protagonista, mas sempre se comportou como um figurante. Ficava na dele, fica calado. E ele, aquela posição de vice, é um dos que está lá, que mais tem capacidade de exercer ela. Por quê? Porque a posição de vice é uma posição muito delicada. Eu já trabalhei na vice-governadoria com o ex-vice-governador Osmar Araújo, passei 4 anos lá, na assessoria dele, e você é o tempo todo jogado a brigar com o governador. Sim. O tempo Não todo a há essa gente batalha. vê muito rompimento, né? Tanto que a maioria das vezes acaba rompendo. Você é o tempo todo, tanto pelos aliados, como pela oposição. Porque há interesse em ambos por espaço político. Então, ali é uma posição que você tem que ter muita paciência, você tem que saber esperar e também não perder o bonde da articulação. Porque se você ficar naquela posição e não conseguir se articular, você fica, na verdade, você sai de lá sem poder. No Olha caso aí. do Temístocles, ele não vai sair de lá sem poder, primeiro por uma coisa. Em todas as eleições, nos últimos 30 anos, ele teve ele teve uma participação efetiva. E nos últimos 20 anos, ele teve uma participação de protagonista. Se falar na capital, nem se fala. Sim. Praticamente todos os vices aqui, ou os cabeças, tiveram um apadrinhamento dele nesse período, né? Olha aí, você viu as imagens, bastante prestigiado, muita gente, Francis Teixeira. Esse estilo mais polido, mais apaziguador do Temístocles Filho ajudam a explicar o sucesso que ele obtém nas eleições. O Temístocles é um dos poucos políticos que não está acostumado, que há muito tempo não tem um fracasso eleitoral. Ele tem apostado em candidatos, quando aposta de modo certeiro, porque ele tem esse poder de articulação do diálogo. O estilo do Temístocles Filho, inclusive, poderia ajudar a balizar alguns outros políticos piauienses, porque alguns falam demais, mas acabam sendo derrotados. Já o Temístocles, ele é mais econômico nas palavras, no entanto, ao agir nos bastidores, ele é muito eficaz, muito eficiente, servindo aí, inclusive, de exemplo para outros políticos. Ananias, Muito bem. me permita só arrematar com a citação da TT Lira, que foi ex-secretária dele, enquanto ele foi presidente da Alep. Ela falando dele para mim, uma vez eu estava na Assembleia, ela disse, o presidente ele é muito calmo, ele tem essa característica de dialogar com todo mundo. Quanto mais chato o caba é, aí que ele se senta de manhã e fica conversando até de noite. Ele suporta tudo. Tudo no diálogo. A citação é da TT Lira, gente. Tem tudo a ver com o título do livro. Até conhece ele de como direito, como ninguém, né? Até os inimigos, os amigos, até conhece tudo. Sim, agora, João. uma das coisas mais impactantes que eu tive, não vou dizer o prazer, porque no dia eu fiquei impactado de acompanhar, foi o Temístocles dispensando um aliado político. Conte, Beto, conte Eu mais. não posso contar o nome, mas eu vou contar a história, porque ela é dura. Uma figura aqui, que era suplente de vereador, chegou e disse, não, eu vou para sair do partido. Eu estava há muito tempo no PMDB. Sim. E aí o deputado disse, não sai do partido, você está aqui, mas você tem posições, você tem uma diretoria no lugar tal, você tem isso, tem aquilo. E o cara continuou, e aí depois mandaram uma foto já do cara com um adesivo de um deputado do PDT, na época ele era do PDT, um deputado estadual. Aí chegou o dia 11, que era o dia do pagamento da Assembleia, né? Aí o cara chegou lá, eu estava lá nessa hora. Era, né? Não Era, mais. mas só para conscientizar. Quando chegou o dia 11, o cara chegou lá, nervoso já. E aí eu estava lá esperando para resolver um negócio, acho que era de um material gráfico lá da Assembleia. Sim. E aí ele disse, João, entra aqui para você acompanhar a reunião. E eu fiquei, de certa forma, Sem entender. sem entender, né? Quando o cara entrou, disse, diga, meu amigo velho, abraçou o cara e tudo. O cara disse, deputado, porque chegou aqui hoje, não tem nada lá não. Não tem não. Rapaz, não tem porque eu sei. Eu lhe dei uma orientação, você não seguiu. Sim. Agora, ruim não é a notícia que você teve hoje, não.
Ruim é que você vai ter segunda, terça e quarta, porque vai sair uma diretoria sua no lugar tal, vai sair outro no lugar tal e outro no lugar tal. Aí o cara disse assim, deputado, o cara chorou. Deputado, eu estou saindo aqui numa cadeira de roda. Ele disse, pois peça para fulano de tal empurrar. Fez